Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ecosystem Talks, um podcast lançado pelo Tech Labs, a área de inovação e empreendedorismo e incubadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa neste ano de 2023 e que tem, ao longo das últimas semanas, trazido conversas interessantes e enriquecedoras com as visões, opiniões e perspectivas de vários atores do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo nacional. E hoje não é uma exceção. Temos connosco em estúdio a Cristina Simões, a quem eu agradeço muitíssimo o convite para estar aqui hoje. Obrigada, Cristina, pela viagem do Porto a Lisboa propositada para estar aqui connosco. Obrigada, eu. É com muito gosto que estou aqui. Muito obrigada mesmo. E a verdade esta tem sido também uma boa oportunidade para me cruzar com pessoas que não, na verdade, não via agora há muito tempo, como é o caso da Cristina. Como vai sendo habitual, esta nossa conversa vai começar pelo início de tudo, que é conhecermos quem é a Cristina, qual é o seu percurso profissional, e como é que, para além deste foco no percurso profissional, como é que ele de repente a vai fazer estar focada nesta área do empreendedorismo e inovação em particular, porque na verdade os seus últimos anos têm sido aqui, mas não foi necessariamente aí que o seu percurso profissional começou. Portanto, interessa-nos sempre perceber este lado de lado, como é que as pessoas às vezes vindo de áreas tão distintas acabam no empreendedorismo. Exato. E é um pouco o meu caso, Uhum. porque eu começo por dizer que tive um percurso sempre muito eclético, quer em termos das escolhas que faço para estudar, quer em termos daquilo que fiz profissionalmente ao longo de toda a minha carreira, que já vai assim com alguns anos. Não posso dizer quantos, mas já são mesmo muitos. O que vale é que os ouvintes não estão a ver. E eu acho que este ecletismo tem muito a ver com a forma como eu estou no mundo, está a ver? Porque, por um lado, desde criança sempre gostei de muitas coisas que não tinham nada a ver umas com as outras. Eu enverdei pela área de letras, mas eu adoraria ter feito astronomia. Pronto, isto só para ver o ecletismo Exatamente. daquilo que eu gosto. E depois também tem outra coisa a ver comigo, que é, eu costumo dizer que sou uma oportunista, no bom sentido do termo, não é? Ou seja, eu nunca tive, e admiro imensas pessoas, e durante anos da minha vida perguntava-me porque é que eu sou assim? Se calhar não é bom eu ser assim, porque eu via pessoas que desde crianças tinham claramente um percurso traçado, sabiam exatamente o que queriam fazer. Eu não sou de todo nada assim, nem nunca fui. E, portanto, sou aquilo que eu chamo uma oportunista, no sentido em que aparece uma oportunidade e eu, num processo muitas vezes mais visceral do que até mental, agrada-me, tumba agarro. Pronto. E, 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 hum, e pronto, e sempre foi assim na vida, daí que eu no liceu gostava muito de história, mas depois no 10º ano tive uma professora de sociologia, que eu não fazia a mínima ideia o que era aquilo, e disse: não, é exatamente isto que eu quero. Pronto, então deixei de ir para a história, fui para a sociologia, fiz sociologia aqui em Lisboa, na Nova. Depois, depois de ter feito sociologia, enverdei, entrei no mundo do trabalho, assim, logo a seguir à faculdade, e comecei a trabalhar na área dos recursos humanos, não é? Eu na altura queria trabalhar em macrosociologia, sei lá, integrar equipas que estavam junto de uma barragem ou de uma autoestrada, e na altura estávamos no tempo do cavaquismo e, portanto, a construir Fez imensas muita autoestradas. construção pública, sim. E eu gostava de integrar essas equipas para fazer parte, e para analisar os impactos sociais, no percurso da autoestrada, nas comunidades ou das barragens, etc. Mas obviamente que isso não era aqui em Portugal que iria acontecer, e portanto lá fui eu enverdar pelo caminho das empresas na área da microsociologia. Bom, e portanto recursos humanos. Passado poucos anos, decidi, algo influenciada, mas decidi fazer um MBA. E foi através do MBA que eu enveredo no caminho, da gestão de empresas, pronto. E, entre várias coisas, fiz um turnaround de uma filial portuguesa, perdão, de uma empresa familiar numa filial portuguesa de uma multinacional, norte-americana. Pronto, e depois estive à frente da filial portuguesa durante mais de 15 anos. Durante esse percurso, nunca deixei, a academia propriamente dita. Porquê? Primeiro porque gosto imenso de estudar, e depois porque, também lecionei.
era convidada para dar aulas portanto, Uhum. fui dando aulas portanto, nunca deixei o mundo académico completamente, mesmo tendo abraçado uma carreira na área, das empresas. Pronto, e isto, quando deixo a área das empresas, hum, o que é que eu vou fazer? Eu decido trilhar um percurso e na altura fiquei um bocadinho perdida, não sabia muito bem como é que havia de fazer isto, mas algo como eu conhecia muito bem estes 2 mundos, o mundo corporate e o mundo académico, algo me dizia que era necessário, criar pontes entre estes 2 mundos, porque eles eram complementares em termos de saber, mas como falavam léxicos completamente diferentes, tinham objetivos diferentes, etc., parecia que andavam sempre em luta, em vez de se juntarem. Ok. E eu entendia na altura que até para Portugal dar um salto em sede de modelo de desenvolvimento social e económico, era muito necessário que estes 2 mundos, comunicassem. Eu na altura ainda não percebia muito bem como, mas achei que poderia, com a experiência que eu tinha do mundo corporate, hum, poderia, alavancar estas pontes e ser mais ou menos uma espécie de um oficial de liaison entre criar estas pontes que no fundo eu entendia que eram necessárias. Bom, por outro lado, como eu nunca tinha deixado completamente o mundo académico, eu tinha noção que para ser aceito no mundo académico e falar tu cá, tu lá, eu precisava fazer um doutoramento. Pronto, era qualquer coisa que para mim era absolutamente claro. Daí entro no ISCTE para fazer um doutoramento e faço um doutoramento em Corporate Governance. Nessa altura, o meu orientador era também, à altura, presidente do Audax, que Uhum. é o centro de empreendedorismo do ISCTE. Pronto, e aí já começa a adivinhar que é aí que começa a minha Uhum. incursão na área do empreendedorismo. Hum, eu, enquanto doutoranda, ajudei e participei na coordenação de projetos europeus que o Audax na altura tinha e o ISCTE tinha, nomeadamente com a Roménia, etc, etc. E foi no âmbito da minha colaboração com o Audax que eu conheço o Pedro Vilarinho, ok? E é aí, com o Pedro Vilarinho, que eu entro no mundo do empreendedorismo tecnológico. Estamos em 2012. E desde essa altura, portanto, eu começo a colaborar com o Pedro Vilarinho, sendo coordenadora do programa de capacitação de investigadores, que na altura se fazia em 2 edições por ano, em Portugal, portanto, tendo um âmbito nacional, uma edição em Lisboa e outra edição no Porto, e eu era responsável, ou seja, coordenadora da edição que se fazia em Lisboa. Pronto. Hum, E com isso já estamos a desvendar um bocadinho do e passo seguinte, não é? com isso já estamos a Exatamente. desvendar a questão do empreendedorismo e é aí que ele começa, não é? Pronto. Exatamente. Porque de facto, Cristina, deixa-me só pôr aqui esta colherada. Na altura que nós nos cruzamos, já a Cristina estava no COITEC, na altura, programa de aceleração Uhum, para investigadores da Cotec Portugal e que depois deu lugar aqui a uma spin-off que foi a ICT Tech, que deu exato. continuidade àquilo que é o trabalho do COITEC e que é um trabalho super importante porque na verdade, os programas de aceleração hoje são muitíssimos nas mais diversas áreas, mas as especificidades de quem está no sistema científico e académico e as ideias que aí nascem, levá-las para o mercado, muitas vezes há aqui um lado de especificidade hum, que sai fora do normal solução tecnológica que em 9 a 12 meses eu desenvolvo, está no mercado e está a andar e está a operar, não é? Uhum, E portanto vocês vieram suprir, na verdade, nessa altura em Portugal, uma lacuna que era haver formação e rede internacional para suportar estes investigadores que começavam na altura, e eu acho que a Cristina poderá falar disso também com alguma propriedade, por carolice, porque a verdade é que o desincentivo a seguir esta via é enorme no nosso país, por absoluta carolice e paixão pelos projetos que têm em mãos, a olhar para estas questões. uhum. Como é que resumiria este papel que teve o Coitec, hoje que tem o ICT Tech e que agora eu nem quero errar no nome, mas que tem até outro nome, o programa mais paradigmático que vocês fazem na ICT Tech por via de terem um projeto europeu, não é? Que está
aqui a alavancar isto e a trazer mais uma vez também rede internacional para enriquecer este programa. Que papel é que e que contributo é que tem tido estas iniciativas e como é que vê esta evolução, não é? No que é o nosso sistema científico e tecnológico em Portugal, as instituições de ensino superior, as casas de investigação, estarem despertas e a olhar para estas questões da valorização do conhecimento, da comercialização de tecnologia. Qual é a sua visão sobre isto? Ok, bom, eu entendo que bom, o caminho, eu entrei nisto em 2012, mas o programa, pelas mãos do Pedro Vilarinho, está no mercado português desde 2004. Portanto, entre 2004 e 2012, aí são de facto os anos de maior em que não havia tração nenhuma, não é? Quando eu entro em 2012, apesar de ainda se estar muito atrás relativamente ao que acontece hoje, hum, e nós sermos claramente pioneiros, entre 2004 e 2012, aí é que eu acho que de facto a coisa Foi o era. Voldemort Exato, para vocês. exato, exatamente, pronto. E falou há pouquinho na nossa especificidade, não, de facto, nós somos muito específicos. Primeiro porque, só fazemos somos especialistas naquilo que fazemos e só fazemos recusamo-nos a fazer qualquer coisa que não saibamos fazer, que é, por exemplo, ajudar, empreendedores cujo, móvel do empreendedorismo é no modelo de negócio. Não é isso que nós fazemos. O que nós sabemos fazer é empreendedorismo, de base tecnológica ou deep tech, como agora é comumente chamado, ou seja, que tem na sua gênese, conhecimento científico ou inovação em sede de engenharia. É isso que nós fazemos. Obviamente que, atrelado a isto, se a tecnologia é muito disruptiva, provavelmente teremos que ser inovadores também no modelo de negócio, ok? Mas isso é uma consequência Uhum. da Um efeito tecnologia. colateral, não é? Exato. Portanto, dito isto, a nossa especificidade está também no facto de nós partirmos sempre da tecnologia, ok? E não de uma ideia de negócio ou de uma ideia de produto, ok? Nós partimos da tecnologia e vamos desconstruir, ou seja, quando levamos os investigadores à sala, a primeira coisa que fazemos no processo de formação é ajudá-los a desconstruir a tecnologia, de tal forma que eles avaliem e reflitam sobre aquilo que nós chamamos as capabilities da tecnologia. Porquê? Porque entendemos que o produto ou o serviço, o conceito de produto ou o conceito de serviço, ou até pode ser uma tecnologia que leve a uma alteração de um processo de fabricação, por exemplo. Mas esses novos conceitos têm de nascer daquilo que a tecnologia ou a junção de tecnologias permite fazer. Está a ver? E é aí que está a nossa Uhum. especificidade. Nós partimos da tecnologia. Ok? E não de uma ideia de produto, não temos nada contra isso, nem contra essa forma de estar. O que eu aqui quero claramente dizer é que nós não partimos daí. Uhum. Nós desconstruímos a tecnologia. Até para ver, porque obviamente quando as equipas de investigação vêm, já têm uma ideia de produto na cabeça, já têm uma ideia de aplicação na cabeça, já a trazem. E muitas vezes, mesmo que a tecnologia ainda esteja nas suas fases iniciais, não passe pouco mais de algumas experiências em laboratório, eles já têm uma ideia muito concreta da aplicação onde a querem colocar. Mas o que é muito engraçado e causa, da parte deles até muita resistência, é, demonstrar-lhes que Desconstruir isso, sim. exato, a partir daquela tecnologia, se calhar eles podem abrir uma série de Uhum. outros caminhos. Podem fazer isso e muito mais, não é? Exato. Se calhar até em termos de mercado, propriamente dito, há aplicações que podem sair da tecnologia que são, de um ponto de vista de mercado, muito mais interessantes. Do ponto de vista de ciência, se calhar na cabeça deles não são, mas de um ponto de vista do mercado, de necessidade do mercado, de timing para chegar ao mercado, etc., podem ser muito mais interessantes. Claro. E esse processo deve ser interessantíssimo de fazer, não é? De É muito. construção e desconstrução. Na verdade, ele é o percurso empreendedor, é isso, não é? Feito de iterações e de. Exato. Mas, sobretudo, penso que deve ser um processo interessante para vocês, porque apanham, enfim, como nós que estamos ali imbuídos, não é? De um espírito académico que nos rodeia,
com, com pessoas que vêm com um mindset completamente diferente, não é? Muito centrados no que é o conhecimento científico que estão a gerar e não necessariamente nas questões de mercado, de estratégia, de Sim, sim, negócio, sim, não é? sim, 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 Esse sim. encontro de dois mundos. É muito interessante mesmo. Há ali sempre uma luta, as sessões iniciais há sempre uma luta comigo, eles olham, muitas vezes olham para mim como se eu fosse quase não muito credível naquilo que estou a dizer, está a ver? Venho do mundo dos negócios, o que é isto, o mundo dos negócios? É mesmo muito, 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 muito engraçado. E depois é muito, é quase às vezes entrenecedor e muito gratificante ver a evolução dos investigadores ao longo do processo. O programa iTech tem a duração de 4 meses e mesmo agora no projeto europeu, que se me permitir falarei um bocadinho sobre isso, Claro. hum, o iTech é um programa com 4 meses e portanto é muito engraçado ver a evolução brutal que acontece em 4 meses na cabeça daqueles senhores investigadores. É brutal, é brutal. Chegar ao fim do programa e ouvir alguns testemunhos dizendo eu nunca mais vou olhar para a ciência da mesma maneira que eu olhava antes, é My job here is done. é mais ou menos isso, é mais ou menos isso, porque pronto, porque de facto é isso. Aliás, eu costumo dizer que nós na ICTech, um bocadinho a contravapor do que é esperado na sociedade hoje, que é coisas muito rápidas e coisas muito ruidosas, nós somos ao contrário, não é? Eu acho que nós fazemos parte de uma revolução muito lenta e muito pouco ruidosa, que é de alguma maneira, contribuirmos para alterar o mindset de como se faz ciência em Portugal. Está a ver? Pronto, estamos cá desde 2004, já temos, sei lá, 600 e tal. Eu não sou muito boa nesta coisa de Dos números, outputs e dos dos números. KPIs. Exato, dos KPIs. Mas teremos certamente quase perto de 700 investigadores que já passaram pelo programa desde o início até agora. Portanto, é uma rede muito grande portanto, já há muitas pessoas que de facto olham e fazem ciência de uma maneira diferente porque passaram pelo programa iTech. Pronto, e eu tenho muito orgulho de, juntamente com, e agradeço muito ao Pedro Vilarinho de me ter trazido para aqui, de fazer parte desta revolução, que é muito lenta, obviamente, ah, Claro. que é muito silenciosa, mas pronto, Mas é necessária, eu entendo que é absolutamente necessária. sem Eu entendo que dúvida. é absolutamente necessária. E é uma mudança que pequeninas ou grandes peças do ecossistema, como vocês, precisam de contribuir, porque eu acho que discutimos muito isso ali na Faculdade de Ciências. É uma mudança quase cultural a que temos que operar, não é? E, Uhum. portanto, vai muito à raiz. Hum, Como tal, não é uma mudança que se consiga efetivamente fazer de um dia para o outro. E vocês, de facto, é mesmo um prazer enorme esta conversa estar a acontecer, porque eu acho que, de facto, vocês têm tido um papel muito, muito, muito importante nesta mudança. Mas ainda em linha com isto, hum, o que é que ainda está por fazer? O que é que ainda falta melhorar neste nosso sistema académico e de investigação para que tenhamos mais empreendedores, mais investigadores com esta predisposição a pegar no seu conhecimento científico, nas tecnologias que estão a desenvolver e a levá-las efetivamente para o mercado? Na sua opinião, o que é que ainda falta fazer aqui? Bom, eu entendo que a tal quase revolução cultural que há bocadinho falava, ainda precisa de ser feita, porque eu entendo que há uma coisa que é um grande obstáculo a que as coisas evoluam, que é, aqui em Portugal nós fazemos muitas coisas bem feitas. Por exemplo, o Pedro em algumas apresentações que faz, costuma, mostrar umas métricas do Innovation Scoreboard, europeu, onde claramente se vê, e ele mostra estas métricas para demonstrar a necessidade de haver,
entidades e instituições intermediárias, como é o caso da ICTech. Ou seja, o Innovation Scoreboard europeu faz uma análise comparativa dos vários países da Europa, onde claramente demonstra que nós aqui em Portugal, nas métricas a montante, ou seja, no momento de gerar conhecimento, estamos muito bem, ombro a ombro com o que se faz no resto dos países europeus. Já não estamos assim tão bem, eu diria que estamos um bocadinho mal nas métricas a jusante da valorização do conhecimento, ou seja, quando fazemos passar, ou seja, na tentativa de passar o conhecimento gerado para a inovação. No fundo, gerar valor e ganhar dinheiro Uhum. com a inovação. E nessas métricas nós já não estamos nada bem comparado com os outros países da Europa. E eu acho que isto tem a ver, bom, assim, num nível muito, 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 muito macro, e eu não gostava de entrar muito por aí porque são só opiniões pessoais, num nível muito macro tem a ver com o modelo de desenvolvimento económico no qual nós, infelizmente, ainda hoje, em 2023, aqui em Portugal, estamos assentes, apesar de haver bolhas na nossa sociedade que já estão noutro modelo, mas que é um modelo de exploração de recursos e não num modelo de valorização do conhecimento. Hum, mas é essa forma de estar que nos leva a, por exemplo, aqui em Portugal, medimos muito mais celeramente e damos muito mais relevância aos outputs do que aos outcomes. O que é que eu quero dizer com isto? Se pegarmos, vamos pegar, por exemplo, na questão das patentes. Ouvimos muitas vezes aí nas notícias alguém dizer, assim, com uma voz de muita alegria, e não é caso para menos, que as universidades portuguesas geram muitas patentes. Ok, é verdade, geram muitas patentes. Mas isto é um output. A pergunta a fazer não será exatamente quantas patentes. Quer dizer, eu não acho mal que se contem quantas patentes é que as universidades, enquanto Uhum. métrica de medição do output, de produção, De conhecimento do inovador. conhecimento, Uhum. Sim, etc. sim, Não claro. acho nada mal. Agora, o que eu já acho muito mal é que a tónica não seja colocada e até nem seja feita esta pergunta, que é quais são o valor gerado Claro. por essas patentes. E isso é um outcome. E é por isso que eu digo, e há aqui na base disto, medir outputs em detrimento de medir outcomes, que eu acho que há quase ainda uma revolução social a fazer. Está a ver? Ahm, Pronto. Dito isto, eu acho que cada ano a gente vai avançando e e outra coisa que também era importante fazer era, às vezes nós lá na ICTEC somos acusados de algum enviesamento com os projetos e com a investigação na área de medicina e ciências da saúde, etc. E, e nós sentimos um bocadinho injustiçados, porque o enviesamento não é nosso. O enviesamento é da investigação científica que se faz aqui em Portugal. Ok? Porquê? Porque o nosso modelo de investimento em investigação, e no ensino, foi muito investimento nas áreas de medicina e adjacentes de medicina, porque como os alunos iam para a universidade e não tinham média suficiente para entrar em medicina, Uhum. então iam para cursos de biotecnologia, de biomedicinas e de coisas assim, Uhum. está a ver? Em detrimento de investirmos em engenharias e em ciências dos materiais, que existe, mas são umas bolhas muito pequenas espalhadas por este país. Portanto, por isso é que eu digo que o enviesamento nas áreas médicas não é feito por nós, é feito, é o próprio enviesamento Uhum. da investigação científica. Até porque nós, por exemplo, quando estamos a promover o programa, todos os anos fazemos roadshows e agora, depois de 2020, fazemos webinars, etc, etc. E quando fazemos roadshows físicos, procuramos ir a universidades e a sítios de onde normalmente podíamos ter projetos, e normalmente não temos. E vamos lá e temos pouca. Matéria-prima para trabalhar. Exato, exato. Eu ia lhe perguntar, porque falava há bocadinho em 700 investigadores Uhum. que já passaram pelo programa.
terá isto de alguma forma que ver também com a própria carreira destes investigadores? Como é que eles compatibilizam esse seu percurso que é altamente exigente, já altamente dividido entre o trabalho de investigação, que é concorrencial, competitivo, super exigente, com o da docência, com mais pegar em qualquer coisa que têm em mãos e que sentem que pode ter valor, aplicada à resolução de determinados desafios, sejam eles sociais, económicos, de saúde, ambientais, o que quer que seja. Sentem isto nos vossos participantes, porque na verdade têm que fazer ali um investimento grande de 4 meses para estar dedicados ao programa. Ele é bastante intensivo e exigente também. Acha que isto de alguma forma pode pesar também, a maneira como a carreira de investigação e de docência, que andam de mãos dadas, também ocupa espaço na vida destas pessoas, não as libertando, ou não necessariamente as valorizando por seguirem estas vias? Uhum. Vamos lá ver. Deixa-me só dar um passo atrás. Desses quase 700 investigadores, e reitero, eu não tenho a certeza que são 700. Sei que são mais que 600, mas quer dizer, entre 600 e 700 vão sangue, é muito. Pronto, mas destes 600, digamos, 600 e tal investigadores que nós capacitamos, a grande maioria não segue uma vida na área do empreendedorismo tecnológico, ok? E aquela revolução lenta que eu lhe falava há bocadinho, tem a ver com o facto de eles não seguirem, Uhum, ok? De eles continuarem dentro do sistema de investigação científica, mas começarem a olhar para a investigação de uma forma diferente, ok? Começar a olhar para a investigação tendo em vista que ela um dia vá criar valor, ok? Tendo em vista a aplicação, tendo em vista o mercado, certo? Pronto. uhum. Dito isto, a pressão sobre eles é enorme. A pressão sobre eles é enorme. E particularmente quando estão a fazer a formação, e nós percebemos que a pressão sobre eles é enorme. E depois também são uma comunidade que, neste momento, estão sujeitos a uma pressão que é algo contraditória, está a ver? Porque, nomeadamente, a questão da propriedade intelectual, não é? Ah, porque a pressão que eles têm nas universidades para publicar, para fazer patentes, Para ah, angariar projetos e financiamento, sim. exatamente, está a ver? Se algum dia querem levar a tecnologia ao mercado, estão de alguma forma a condicionar muito eh, a forma como essa tecnologia vai chegar ao mercado, não é? Porque eu acho que a Rita, da sua experiência, já percebeu que uma patente escrita no âmbito da universidade não tem nada a ver com a mesma tecnologia descrita numa patente para a proteção de propriedade industrial. Está a ver? E muitas vezes, quando fazem previamente o disclosure, permita-me a expressão em inglês, dessa tecnologia, eh, podem de alguma maneira já estar um bocadinho a A comprometer comprometer o futuro o da exploração futuro da daquela. Uhum. exploração da tecnologia, não é? Pronto. Dito isto, a pressão é muito grande, não é? A pressão é de facto muito grande. E daí, de alguma forma, uma certa inversão ou deslocalização da estratégia que nós na ICTech temos seguido nos últimos anos com estas equipas de investigação, não é? Portanto, a ICTech é uma associação sem fins lucrativos que nasce em 2017, como disse a Rita e muito bem, de uma spin-off liderada pelo Pedro Vilarinho, de um programa que saiu da Cotec. Só que nós na associação fazemos muito mais do que o programa iTech. Porquê? Porque nós na associação temos uma visão mais holística do empreendedorismo tecnológico e da inovação. Ou seja, nós valorizamos toda a cadeia de valor do conhecimento. A montante, com esta capacitação dos investigadores através do programa iTech e também com o apoio das melhores startups e daquelas cujos promotores estão mais virados para levar a tecnologia para o mercado. hum,
na prova de conceito, no desenvolvimento do plano de negócios, em co-desenvolvimento com empresas, não é? Tentar arranjar test beds, Uhum. etc. E por outro lado, a jusante com o trabalho com as nossas empresas associadas, desde cursos que temos desenhados especificamente para os associados, como o iValue, que é um programa de formação em desenvolvimento de produtos, de novos produtos e novos serviços e ou processos, ou então o outro programa que é o iSolve, que é um programa de brokerage de inovação em inovação aberta, ou seja, onde fazemos a ligação das startups ou da investigação científica que é produzida, recorrendo à extensíssima rede de investigadores treinados por nós que existe, que são provedores de soluções, para as nossas empresas associadas, têm desafios ou problemas que com a tecnologia interna não conseguem resolver. E, portanto, numa lógica de inovação aberta, juntamos provedores de soluções com empresas que trazem os problemas e fazemos e alavancamos projetos de co-desenvolvimento e até de escrever patentes em conjunto e papers científicos, etc. Pronto, e isso é um bocadinho, e voltando àquilo que eu estava, à resposta à sua pergunta, é um bocadinho essa deslocalização, enquanto quando eu entrei, por exemplo, em 2012, nós fazíamos esforço para que as equipas, as melhores equipas saíssem dali e fossem para o mercado com Claro. uma startup, etc. Nós agora, o esforço imediato a seguir a um programa como o nosso é mais no sentido de as levar a procurar co-desenvolvimento, Uhum. porque dessa forma estamos até a ajudá-las a diluir o risco de mercado, está a ver? E o risco próprio tecnológico de Claro. desenvolver a tecnologia. E estamos já logo numa fase muito inicial, arranjar um test bed para fazer o scale-up da industrial da produção, para os ajudar no protótipo, para os ajudar na procura de cadeia de distribuição, etc. Está a ver? Pronto, é um bocadinho essa inversão que temos vindo a fazer e ao mesmo tempo ajudando também as empresas portuguesas a serem mais audaciosas, a Uhum. estarem mais ligadas à inovação tecnológica de per si, e não tanto ir atrás da inovação tecnológica via projetos europeus ou copiar o que faz a concorrência, Uhum. está a ver? Pronto. E De portanto, acordo. também aí uma revolução lenta e silenciosa, mas pronto, fazemos à nossa escala. Claro, mas também muito necessária, porque este afastamento, aliás, eu acho que os últimos anos têm sido uma prova de que as empresas efetivamente precisam da academia e a Uhum. academia precisa despertar para esta importância da relação com as empresas, mas ainda continua a haver aqui um desligamento muito grande. E a verdade é que é esta dualidade, não é? Entre continuarmos a fazer um push de tecnologias que saem da academia, que nem sempre são necessárias no mercado, para irmos para um modelo, se calhar, mais de market pool, onde é o próprio mercado a mostrar à academia estas são as nossas necessidades, essas são as nossas dores, são os problemas internos que queremos ver resolvidos, vamos trabalhar em conjunto nelas. Portanto, parabéns, porque de facto o trabalho que vocês fazem é muito valioso e é muito importante para o nosso ecossistema. Eu sei que quero falar um bocadinho do projeto europeu e se calhar agora este é o momento porque depois eu vou fazer um shift e queria mudar aqui de assunto para outro chapéu que teve enquanto empreendedora, a Cristina também, e portanto, antes disso, se calhar falar aqui deste programa que Ok. vocês estão a lançar agora novamente, não é? Muito bem. Então, estamos em pleno roadshow para a edição de 2024. Portanto, nós, juntamente com outras empresas europeias, mas nós somos o coordenador do consórcio, o coordenador do projeto, portanto, e fomos nós que desenhamos o projeto, desenhamos um projeto à escala daquilo que nós fazemos na ICTech. Ou seja, eh, um projeto europeu que tem três tracks, que vou já explicar quais são, e que se chama S3E, portanto Southern European Entrepreneurship Engine, e que tem como objetivo, sim, de uma forma muito lata, aproximar a Europa do Sul da Europa do Norte, ok? Pronto, de alguma forma reduzir o risco de mercado dos projetos em Deep Tech da Europa do Sul, portanto, e de alguma forma tentar que nós nos aproximemos da Europa do Norte. Precisamente em termos de entrega do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento e do conhecimento científico. Portanto, e esse projeto tem uma primeira track que é
o iTech, que agora se chama Start S3E, que no fundo é um programa de capacitação de investigadores, na mesma, há 4 meses, etc., que me permite agora dizer aos nossos ouvintes, eventualmente, se houver algum investigador que esteja interessado, as candidaturas estão a decorrer até ao dia 12 de janeiro, para a edição de 2024. E depois temos uma outra track que cobre uma outra, portanto, isto é muito para early stage, não é? Temos uma outra track que é o Charge, que cobre a parte, portanto, startups de desenvolvimento, em que estão na sua fase de desenvolvimento, e, portanto, aí é um programa de mentoria em que nós ajudamos a desenvolver um business plan investment ready. E ajudamos a captar investimento dilutível ou não dilutível, e depois uma terceira track que faz aquilo que há bocadinho chamava daquilo que nós fazemos na associação, que é o iSolve, que é um programa de brokerage entre provedores de soluções, portanto SMEs da Europa do Sul e startups em Deep Tech da Europa do Sul, que são os provedores de soluções, a que juntamos challenges ou problemas que nas grandes empresas, nos grandes corporates, também da Europa do Sul, possam ter e que precisam de tecnologia para resolver. Pronto. E isso é o S3E, um projeto europeu no âmbito do Horizonte Europa que nós coordenamos e ganhamos, portanto, numa lógica de internacionalização começou por ser numa lógica de internacionalização do programa iTech, mas depois acabamos por internacionalizar um bocadinho tudo aquilo que fazemos, toda a experiência que nós temos na ICTech. Uma novidade que existe no programa Start, que não tem no iTech, é que, movidos pela necessidade, porque o programa tem a duração de 2 anos, portanto vamos fazer 2 vezes o Start, 2 edições do Start, e movidos um bocadinho pela necessidade de deixarmos um legado, decidimos abrir o programa aos TTOs, portanto aos Technological Transfer Offices, de forma a que eles, trazendo uma equipa de investigação da sua comunidade científica, possam aprender uma metodologia internacionalmente testada, para ajudarem depois, quando o projeto acabar, Serem agentes multiplicadores, no fundo, não exatamente, é? exatamente, isso mesmo, isso Muito mesmo. bem. Fica a mensagem passada até Muito 12 obrigada. de De janeiro. janeiro, muito Pronto. obrigada, Rita. E se calhar depois nas divulgações do episódio podemos facilitar os links para acederem à informação do programa. Muito obrigada. E agora é o momento em que eu viro a agulha, porque estamos a chegar ao fim. Eu ainda tenho aqui pelo menos 2 questões que são importantes fazer, e a primeira de todas é porque se calhar não é tão imediato e algumas pessoas não saberão, mas se calhar até por este instinto de que falava no início da nossa conversa, oportunista, de aparece uma oportunidade e lá vamos nós. Durante 3 anos a Cristina decidiu abraçar um desafio um bocadinho diferente do que tem sido o seu foco nos últimos anos, para estar à frente de uma startup que vai-se a dar o caso e até foi incubada da Tech Labs durante muitos anos, nascida não só, mas também de investigadores da nossa casa, mas pronto, isso é só um acaso. E queria um bocadinho falar sobre isso. Como é que foi essa experiência de ser CEO de uma startup? Ou seja, passar do lado de lá de ajudar investigadores barra empreendedores para passar para o lado de lá de pôr as mãos na massa e ajudar a construir uma startup. Fala-nos um bocadinho desse. Que memórias e que aprendizagens é que fez nessa altura? Ok. Olha, são memórias muito ricas e de uma grande, 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 grande aprendizagem. Eu confesso que quando abracei o projeto, hum, não tinha bem noção para o que ia. Mas isso tem a ver com aquela coisa de ser oportunista e de muitas vezes fazer as coisas mais de foro visceral que mental. E achava que a minha experiência em corporate, longa, que ia ser de grande utilidade, e portanto entrei naquilo assim com aquele, com aquela segurança dos ignorantes, está a ver? Bom, foi extraordinário porque, bom, é evidente que a experiência que eu trazia da multinacional, em sede de organização, etc, 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 me foi absolutamente útil. Mas não foi nada útil em sede de estruturação, está a ver? Porque imagina a estruturação que nós temos no trabalho de uma multinacional americana, não é? Em cima disso, a minha própria estruturação, porque eu sou uma pessoa estruturada, e muito organizada, etc. Ou seja, não sou muito organizada por dentro, mas precisamente por isso preciso muito de organização exterior para sobreviver. E então,
Quer dizer, uma startup é exatamente o contrário, é visceral, é É o caótico, caos, é sim. o caos e Tudo portanto a eu mudar a toda a hora, ti poucos recursos, pouco. exato, eu tive de aprender tudo, eu tive de aprender a viver numa organização com uma organização caótica e eu própria tinha de ser caótica, porque é assim, é uma startup, é filosofia, é assim que funciona. Bom, e portanto isso foi muito giro e muito enriquecedor. Pronto, e de alguma forma também me obrigou a, das próximas vezes, pensar: "Bem, é melhor não teres assim partir assim com tanta segurança e ser um bocadinho mais humilde à partida, porque a coisa não está a ganha, não é? Pode Uhum. estar aparentemente, mas não está." Bom, depois, outra coisa muito interessante, que também aprendi imenso, era, o shift mental que eu tinha de fazer a todo momento. Então, particularmente nos primeiros anos, porque eu era a única, à parte os meus colegas que só sabiam fazer ciência e era aquilo que eles eram bons e era aquilo que eles tinham de fazer, porque ainda havia muita ciência para fazer até chegarmos a algum lado, ah, tudo o resto era feito por mim. E portanto, com o apoio deles em algumas áreas, não é? Mas era feito por mim, portanto, era aquele shift mental de eu tanto agora tinha de ir ali aos CTTs, enviar uma amostra pelo correio para um parceiro para fazer um teste, como no momento a seguir chegava dos CTTs, e tinha de ir, fazer, os financials, e o roadmap de desenvolvimento para depois mandar para os nossos VCs, está a ver? Ou para escrever partes dos projetos de candidatura ao SME1 e ao SME2. Está a ver? Era assim este shift mental a toda a Uhum. hora. Canivete Ah, suíço, não é? O que exato. nós chamamos o CEO canivete suíço. Que era preciso ser feito, eu tinha de fazer tudo, está a ver? Pronto, e isso é muito enriquecedor e é muito engraçado. Pronto, depois tenho outras memórias, que é o frisinho na barriga, quando íamos todos metidos num carro, porque nós não tínhamos dinheiro no início, não é? Antes de ter entrado o capital, nós não tínhamos dinheiro, então íamos todos metidos num carro daqui para Cascais, aqui de Lisboa para Cascais, para ir, ver o resultado da experiência da estrutura que tínhamos metido no mar, na Marina de Cascais e, portanto, íamos todos assim naquela expectativa: "Será que aquilo funcionou? Será que aquilo não funcionou?" Pronto, e depois a alegria de tirar a estrutura da água e de ter percebido que de facto estava diferente do controlo, não é? Pronto. Hum, como as alegrias quando ganhamos quer o SME1, quer o SME2. Pronto, isto também são experiências muito simpáticas de me lembrar. Mas depois, se calhar, a mais impactante até na minha vida profissional e que eu mantive ao longo do tempo que estive na Biomimetics, portanto eu continuei a fazer o programa iTech, era aquela oportunidade de experimentar na prática aquilo que eu ensinava aos investigadores no programa iTech, nomeadamente a fazer cold calling, que é a busca de informação primária, ou seja, ligar a pessoas que nunca vi mais gordo, e pedir para falar com eles, para validar as decisões que estávamos a tomar, ou os caminhos que estávamos a trilhar, pronto. Ou preparar apresentações, e preparar-nos para reuniões com VCs e com business angels quando andávamos à procura de angariar financiamento e, portanto, ensinar isto aos investigadores, a dizer o cuidado que é preciso ter, como é que nos devemos preparar, o que é que os investidores institucionais procuram, etc, etc. Fazê-lo depois de ter sentido estas dores na pele é uma experiência completamente diferente. Portanto, Learning by doing. exato, torna o ensinamento muito mais genuíno, está a Claro, ver? Eu sei, eu estou a falar daquilo que eu senti na pele, pronto, exatamente. e isso também foi muito enriquecedor. Muito bem. Nota-se que são tempos onde isto não se pode ver, não é? Porque só se ouve, mas há um brilho nos olhos e interessante quando conta as histórias desse tempo, que mostra que foram anos de facto de uma aventura que foi boa de se viver. Foi sim E já senhora. estamos a chegar ao fim da nossa conversa.
conversa, o tempo é assim, voa. Mas não queria terminar sem a pergunta da praxe, que tem como objetivo olhar um bocadinho para o futuro e perceber qual é, na sua opinião, que caminhos é que temos aqui para trilhar no futuro, por forma a podermos enrobustecer, melhorar, maturar este nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo em Portugal. Ora, bom, ao longo da nossa conversa eu acho que já fui levantando um Sim. véu de quais são um bocadinho as minhas opiniões e aquilo que nós podemos fazer e fundamentalmente parece-me que uma das coisas que eu achava que nós devíamos fazer, uma espécie de desígnio nacional, era apostar e cativar alunos das áreas de engenharia e das áreas não bio para fazerem investigação científica, de forma a conseguirmos, de alguma maneira, diminuir a distância ao mercado, porque, como sabe, os projetos de áreas científicas de saúde e de indústria farmacêutica, etc., demoram anos a chegar ao mercado e para além disso, são necessários, é necessário imenso dinheiro para desenvolver o projeto. Se nós conseguíssemos projetos com um tempo de chegar ao mercado muito mais curto e, portanto, com roadmaps de desenvolvimento muito mais económicos, provavelmente conseguimos mais rapidamente transformar conhecimento científico e gerar valor através do conhecimento científico. Pronto, isso era uma coisa que eu achava que nós devíamos fazer. E outra coisa que eu acho que nós devemos fazer, e dentro na esteira daquilo que eu lhe tinha dito, de que em Portugal medimos muito mais outputs do que outcomes, eu entendo que devíamos criar um observatório de empreendedorismo independente, que perdurasse no tempo, portanto, que não estivesse dependente de um projeto europeu e coisas assim do género, portanto, para perdurar no tempo, que nos ensinasse e que medisse outcomes, de forma a que nós tivéssemos uma ação concertada, ação essa cujo drive estava nos resultados da medição dos outcomes e não dos outputs. E, portanto, uma das consequências, eu ainda não vi os outputs todos, mas eu acho que uma das consequências e uma das coisas que seria um drive da ação, e também a um nível desígnio nacional, era de concentrarmos muito mais os recursos e não os dispersarmos como nós os fazemos tradicionalmente aqui em Portugal. E quando eu digo concentrar os recursos, é concentrar e criar bolhas de especialização, e depois daquelas bolhas criadas e decididas, o investimento vai para ali, não vai para mais lado nenhum, está a ver? Porque só assim é que nós conseguimos concentrar investimento e esforços nas melhores startups. Em poucas, mais vale existir em poucas, mas aquelas poucas são tão boas, e têm investimento suficiente que podem ombrear com as suas congêneres e competir no mercado internacional e até, quem sabe, começar a atrair VC internacional, que é uma coisa que nós temos dificuldade aqui em fazer porque nós somos muito pequeninos, não é? E portanto eu entendo que nós só conseguimos ter escala internacional se concentrarmos recursos. Muito bem. São ótimas ideias Muito que obrigada. ficam para todos nós que temos um papel ativo neste ecossistema refletirmos e pormos mãos à obra. Cristina, muitíssimo obrigada por esta conversa, foi mesmo muito bom. Obrigada eu, Rita. Foi uma partilha muito honesta e de coração aberto, e é sempre bom quando assim é. Foi muito bom fazer esta viagem consigo. E a quem nos ouviu e a quem nos acompanhou em mais este episódio, muito obrigada por estarem desse lado. Contamos convosco para o próximo episódio. Até breve.